Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 29 de maio de 2025, estamos aqui novamente reunidos para estudar as Escrituras. Caminhando pelas Escrituras, buscamos a palavra do Senhor, a orientação para o nosso dia a dia. Nós, toda quinta-feira, estamos aqui abrindo a palavra, nós e a sua família, para podermos estudá-la. Vamos pedir a orientação do Senhor nesse instante, para que possamos fazer isso de forma adequada. Oremos. Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Senhor, pela tua presença ao nosso lado. Obrigado pela salvação em Cristo, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo privilégio de estudá-la. Te rogamos, meu Deus, que nesse momento o Senhor tenha misericórdia de nós. Ilumine, meu Deus, a nossa mente, para que possamos entender a tua palavra e assim, Senhor, descobrindo a sua vontade, podemos, pela graça e pela força do Senhor, vivermos conforme essa verdade que descobrimos. Nós te rogamos isso, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Nós vamos estudar hoje do versículo de número 24 ao versículo de número 32. Atos, capítulo 26, versículos de 24 a 32. Nos diz assim a palavra do Senhor. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo, com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A esta altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns aos outros, dizendo: Este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. A pregação do Evangelho, meus irmãos, sempre vai requerer uma reação. A pregação do Evangelho sempre vai requerer alguma atitude por parte daqueles que a ouvem. Ele sempre vai requerer submissão, reconhecimento. A pregação do Evangelho sempre vai requerer atitude de mudança, de aceitação da mensagem, de aceitação da vontade do Senhor. Mas nem sempre é essa reação. Precisamos entender que por várias vezes os homens reagem de forma inadequada. Mas as reações são praticamente padronizadas. Nós vamos ver sempre as mesmas reações diante da pregação do Evangelho. Precisamos entender e saber que nós temos que compreender a forma de reagir a isso também. Saberemos que ao pregar, os homens vão reagir de um jeito, mas nós também precisamos ter a atitude correta quando os homens se comportarem desse jeito. É sobre atitudes dos ímpios ao ouvirem a palavra do Senhor, a pregação, que nós vamos ver no texto que nós acabamos de ler. O texto, meus irmãos, é o final de uma audiência. O apóstolo Paulo está preso na cidade de Cesareia e aguarda ser enviado para Roma, onde irá se apresentar diante do imperador e fazer a sua defesa. Ele deveria ter sido julgado por Festo, que era governador daquela região agora. Mas ele notou que Festo estava querendo agradar os judeus, quem sabe levando Paulo para Jerusalém, e havia um plano de matarem Paulo no caminho para Jerusalém. Paulo então resolveu recorrer a César. Festo então ficou com um problema nas mãos. Como encaminhar um prisioneiro para Roma sem uma acusação formal, sem uma opinião dele? Como é que ele podia fazer isso? Visitado então pelo rei Agripa e sua irmã ou esposa Berenice,
Ele aproveitou porque Agripa, por ser um judeu, mesmo que a esposa de Festo fosse, mas Agripa, por ser um judeu, conhecia muito bem, meio judeu, conhecia muito bem as leis, a forma como as crenças judaicas funcionavam. Então, de alguma forma, ele podia dar uma opinião muito mais embasada sobre o assunto. Explicou um pouco o assunto para Agripa. Agripa então pediu uma audiência e Paulo esteve presente nessa audiência. No dia marcado, o texto nos diz que Paulo se apresenta e o rei se apresenta junto com Berenice, o governador, de forma pomposa, parece até um desfile. Acompanham toda a corte para ouvir e Paulo faz um discurso fantástico, com uma linguagem muito bem rebuscada, uma educação muito fina, com defesas muito concretas, mas Paulo não entendia que era uma defesa dele. Paulo entendia que era uma defesa do Evangelho. E por isso mesmo o que Paulo fez durante todo esse momento foi pregar o Evangelho. Ele saiu mostrando um pouco da sua conversão e de como cada passo da sua conversão e chamado é uma indicação clara de cumprimento de profecias de Cristo sendo aquele que veria, morreria e ressuscitaria, dele sendo vocacionado por esse mesmo Cristo, aparecendo a ele como luz, falando como se fosse o próprio Deus, sendo o próprio Deus. E tudo isso mostrando que tinha um alvo em específico, e o alvo era pregação desse evangelho. Deus queria, na pessoa de Jesus Cristo, que Paulo pregasse esse evangelho para judeus e para gentios. É esse ponto, pregar aos gentios, que causa tanto escândalo. Isso já aconteceu lá em Jerusalém, e toda vez que Paulo tenta fazer isso, dizer algo sobre isso dá sempre um problema. E novamente Paulo precisou afirmar. Ele termina no versículo 23, dizendo que a mensagem de Cristo deveria ser levada para todos. Versículo 23, isto é, que o Cristo devia padecer, esse é o assunto dos profetas. Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo judeu e aos gentios. Esse foi o final do discurso de Paulo, de novo justificando o motivo pelo qual ele prega aos gentios, porque Cristo morreu para que essa mensagem chegasse aos gentios também. Aí então, meus irmãos, nós temos uma série de reações a essa pregação que Paulo fez aqui nos primeiros 20 e poucos versículos do capítulo 26. E essa reação dos ímpios, meus irmãos, são 3 reações aqui, que nos fazem ver como nós vamos reagir diante da forma como eles se comportam, diante das atitudes. A primeira atitude de um ímpio ao ouvir o evangelho aí está aí nos versículos de 24 a 26, que é a rejeição com escárnio, no caso aqui, o desprezo de Festo. O texto já começa no versículo número 24, mostrando que Festo irrompeu. Ele interrompeu Paulo já gritando. O texto diz com todas as letras assim, dizendo ele estas coisas, ou seja, Paulo dizendo que iria anunciar a luz ao povo e ao gentio. Em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Então Festo já interrompe Paulo gritando mesmo. Ele mostrou um certo descontrole. Mesmo que Festo não fosse um judeu, a esposa dele era. E ele entendeu nesse momento, mais ou menos, o que é que Paulo estava dizendo. Que a pregação era não só para os judeus, mas que essa mensagem que Deus tinha desde o Antigo Testamento era também para os gentios. E ele notou que Paulo estava nessa tentativa de convertê-los nesse processo. Se ele está pregando para gentios a mensagem do Evangelho, logo Paulo pretende também que esses gentios se convertam. Nesse momento, então, Festo se levanta em alta voz e tenta ridicularizar a verdade no versículo de número 24. O que ele faz logo de cara? Ele diz logo de cara, dizendo: Paulo, tu estás louco. Estás louco, Paulo? Ele acusa Paulo de loucura, mas na verdade ele está acusando a mensagem que Paulo pregou de ser uma loucura. Ele está chamando Paulo de louco, mas ele entende que a mensagem é uma mensagem de louco. Nesse sentido, meus irmãos, o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele vai nos lembrar que é geralmente assim que os homens enxergam a mensagem do Evangelho, como loucura. Mas o próprio Paulo vai dizer que ela é loucura para os que se perdem, mas sabedoria de Deus para aqueles que são salvos. Nessa maneira de expressar o Evangelho, Festo entende que aquilo é louco, que não faz sentido aquilo ali.
Tinha uma série de doutrinas que Paulo tinha pregado aqui que não fazia sentido na mente de um romano, de um grego. Ressurreição de mortos, isso era impossível. Além disso, quantas aparições temos aqui, e essa pregação feita de um Cristo para gentios também, não fazia sentido. Nesse instante ele nos mostra que a maneira dele reagir a isso foi ridicularizando. Ele reage à pregação do Evangelho, rejeitando o Evangelho, mas não rejeitando simplesmente de uma maneira simples. Ele rejeita com escárnio, ele rejeita com ridicularização. Ele ridiculariza, chama Paulo de louco. E o pior é que ele atribui um motivo errado para a fé de Paulo. Ele diz que o que está acontecendo é que Paulo estudou demais, versículo de número 24, as muitas letras te fazem delirar. Ele pensava que Paulo era só uma espécie de um intelectual. Ele entendeu isso, porque o discurso de Paulo foi muito bem feito, a linguagem muito bem buscada, pronomes de tratamento muito bem escolhidos, tudo no seu devido lugar, uma bela peça de oratória, na verdade, com um grego muito bem falado. Ele entendeu que Paulo era um erudito. Mas olha que interessante, ele tenta ridicularizar a mensagem, dizendo: olha, você está doido, a mensagem não é possível ser crida. Em segundo lugar, ele diz: e o motivo disso é que você estudou demais. E porque você estudou demais, você já está delirando. A acusação dele, meus irmãos, na verdade, é uma tentativa de, com escárnio, rejeitar a palavra, como que para não ser afetado por ela. As pessoas, elas reagem assim, elas reagem com escárnio na tentativa de desprezar a mensagem do Senhor, transformando a mensagem do Senhor em motivo de chacota, em motivo de desprezo. Ao tentar desprezar a mensagem, o apóstolo Paulo reage de forma muito interessante nos versículos 25 e 26. Porque ele disse que Paulo estava louco, ou seja, a mensagem que Paulo estava pregando era uma loucura, e que Paulo, por ser um erudito, estava meio confuso em suas ideias, pelo tanto que estudou. A resposta de Paulo nos versículos 25 e 26 vão justamente na contramão disso. Paulo vai mostrar que, primeiramente, ele vai, de forma respeitosa, claro, dizer que o que ele está falando não é uma loucura, pelo contrário, é verdade e bom senso. Veja o versículo 25. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Ele para de se dirigir a Agripa, que é para quem ele está falando, e passa a falar para Festo, porque Festo está gritando no meio do povo, dizendo que Paulo está louco porque estudou demais. Ele passa a se dirigir para Festo e diz que, pelo contrário, ao invés dele estar louco, ele diz assim: digo palavras de verdade e de bom senso. Paulo diz: se você parar um pouquinho, você vai ver que essa mensagem não é loucura, coisíssima nenhuma. Que sua rejeição e o seu escárnio é que estão fazendo parecer que a mensagem é loucura. Mas na verdade ela é a verdade e bom senso. Ele diz: é colocar a mente no lugar. Se você pensar direito, é assim que as coisas acontecem. E por que Paulo acha que a mensagem dele é verdade e bom senso, quando o governador está dizendo que é loucura? Versículo 26. Porque tudo isto é do conhecimento do rei. Nota, ele não está se referindo a Festo, ele está se referindo a Agripa. Ele diz: eu estou falando para Agripa. Na verdade, Paulo está pregando para todo mundo, mas ele diz: eu estou falando com Agripa. E Agripa sabe do que estou falando. E veja que nesse momento ele diz: quem é ignorante com relação ao assunto é o senhor governador. Porque o rei, ele está seguindo o raciocínio e ele não está considerando como loucura. Na verdade, ele está seguindo o raciocínio e ele sabe que isso aqui é verdade e que isso aqui é de bom senso. Porque principalmente, Paulo vai dizer: eu tenho fatos para confirmar e eu tenho um conhecimento público, um testemunho público para confirmar. Final do versículo 26. Ele diz: porque tudo isto é do conhecimento do rei, Agripa, a quem me dirijo com franqueza, ou seja, eu não estou ludibriando, eu estou sendo franco com ele, pois eu estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Paulo diz: ele conhecia as profecias, ele sabia de onde Paulo estava retirando aquelas informações, as orientações, a forma como Paulo estava conduzindo o seu discurso, e principalmente Paulo diz: e ele está inteirado dos últimos eventos. Nós estamos falando de eventos que aconteceram, meus irmãos,
há menos de 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Agripa tinha conhecimento de Jesus Cristo, porque o pai de Agripa chegou a conhecê-lo, e toda a história de Jesus e dos eventos de crucificação, surgimento do cristianismo, era do conhecimento de Agripa, e ele conhecia muito bem as escrituras, então ele conhecia muito bem as profecias a que Paulo estava se referindo. Então ele tanto conhece a escritura, como ele conhece ainda os fatos, os eventos, porque nada aconteceu escondido. Paulo diz, a minha fé é pública e a minha fé é lógica. Para um mundo que ridiculariza, meus irmãos, e despreza a pregação do Evangelho, que faz chacota e chama de louco aquele que prega o Evangelho, a nossa resposta a nossa fé é sensata, é lógica, é pública, é notória, é histórica. Nós dizemos exatamente isso, que nós cremos em algo palpável, que na verdade a crença científica de uma evolução, essa sim é uma loucura. A nossa fé é muito mais centrada, muito mais lógica, tem muito mais convicção. Nós mostramos com todas as letras que o que nós cremos tem um bom embasamento, não só histórico, mas bíblico. Nesse ponto, queridos, Paulo diz, para aqueles que rejeitam a pregação, ridicularizando, rejeitam a pregação, desprezando, Paulo diz, nós temos o testemunho verdadeiro, o testemunho de bom senso, nós temos os fatos ao nosso dispor, nós temos a própria boa interpretação das Escrituras. A segunda atitude, meus irmãos, que o texto vai nos dar aqui, a partir do versículo de número 27, é a procrastinação, que é quando o rei Agripa vai responder, mas ele responde com indecisão, ele não toma uma decisão. Porque no versículo número 27, o apóstolo Paulo vai pressionar o rei a tomar uma atitude. Ele faz uma pergunta ao rei na tentativa de obrigar o rei a reconhecer publicamente que o que Paulo está falando não é loucura, mas que é realmente embasado nos profetas e que tem realmente uma lógica. Paulo faz isso no versículo 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Paulo coloca o rei contra a parede aqui quando faz essa pergunta. Por quê? Primeiro, se ele dissesse não acredito, para confirmar que o que Paulo estava dizendo era loucura, ele estaria comprando uma briga com os judeus que esperavam que o rei Agripa cresce nos profetas. Então ele não podia dizer que não cria nos profetas. Mas por outro lado, se ele dissesse que cria nos profetas, ele estava dizendo, em outras palavras, que cria no que Paulo tinha pregado e consequentemente estava se ajuntando aos cristãos nesse processo. Note que a pergunta de Paulo está pressionando Agripa a tomar uma atitude de se declarar cristão de alguma maneira. Paulo está forçando Agripa a tomar uma decisão. É assim que o evangelho funciona. Ele sempre vai forçar as pessoas a uma decisão. Mas é interessante que a forma como Agripa vai responder a essa pressão é justamente empurrando as coisas um pouco mais para frente. O texto nos diz que Paulo, no versículo 27, confirmou, respondendo em nome do rei, eu sei que você acredita. E então ele está, de alguma forma, respondendo pelo rei, mas ao mesmo tempo conectando o rei com a crença cristã. Então ele diz, se o senhor acredita nas profecias, o senhor tem que concordar que as profecias falam sobre isso. Então Paulo colocou o rei numa posição perigosa agora, que é de simpatia, ou quem sabe até de se tornar cristão, de cristianização. Paulo está dizendo, se o senhor crê na profecia, e as profecias dizem isso, logo o senhor crê no que eu creio, logo, consequentemente, o senhor também deve ser declarado cristão. Isso seria uma posição terrível para ele. Isso iria dificultar o status deles, isso iria dificultar a governança dele e assim por diante. Mas olha só como é que ele faz. Ele sabe que aquilo que Paulo pregou é verdade, mas no versículo 28 ele responde com procrastinação, deixando para mais tarde. Ele se mostra alguém que não quer decidir as coisas naquela hora. A resposta de Agripa está no versículo 28. Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Essa frase, meus irmãos, ela ficou muito conhecida na década de 80 por causa de um sermão, quase crente, quase salvo, porém totalmente perdido, era o título desse sermão, mas é uma frase dificílima de entender o significado dela. A forma como ela foi construída nos dá uma série de interpretações diferentes.
Primeiro, pode ser que ele esteja sendo sarcástico, dizendo, oxe, por tão pouca coisa você quer me fazer um cristão, ou seja, por tão pouca informação, tão ligeiro assim, é a segunda forma de interpretar. E talvez ele esteja dizendo, você tão rápido você quer que eu reaja a isso. Então, existe uma série de maneiras de interpretar aqui. Ele pode estar falando de pouco no sentido de tempo, pode estar falando de pouco no sentido de informações, mas de alguma maneira ele está dizendo, eu entendi, Paulo, o que você está querendo. Você está querendo me obrigar, me forçar a me tornar um cristão. É isso que você está tentando fazer. Então, basicamente, o que ele faz aqui é tirar o corpo fora. Ele diz, eu entendi, Paulo, você quer que eu tome uma atitude, porque eu tomando uma atitude agora, eu estou tomando uma decisão, e essa minha decisão vai implicar agora em dizer que eu creio como um cristão, e não é isso que eu posso fazer agora. Veja, ele sabe a verdade, ele conhece a verdade, ele conhece as profecias, ele entendeu a mensagem, ele sabe como a mensagem de Paulo é verdadeira, e por isso mesmo Paulo tenta pressioná-lo, mas nesse momento aqui, ele tira o corpo fora e mantém-se na indecisão, ele adia a decisão. Você acha que Paulo vai ficar calado diante de alguém que está empurrando a decisão mais para frente? Pelo contrário, versículo número 29, Paulo vai dizer que tem um apelo urgente e que o evangelho aqui está sendo distribuído não só para Agripa, mas para todos os presentes. Veja como é que Paulo responde. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais quais eu sou. Acho interessante essa forma como Paulo coloca. Primeiro, ele coloca como uma forma de oração. Notaram? Assim Deus permitisse. Ele coloca de uma maneira dizendo assim, não depende de você querer ou deixar de querer. A verdade está exposta na sua frente, a decisão é completamente sua, mas ele manifesta um desejo, uma oração a Deus dizendo, quem me dera que você hoje reconhecesse. Paulo então nos mostra, meus irmãos, que há uma necessidade de reagir de forma positiva ao evangelho, mas que nem todos vão reagir de forma positiva e imediata. Alguns vão esticar um pouquinho mais para frente, empurrar um pouquinho mais para frente. Paulo diz, quem me dera vocês ouvissem e vocês se convertessem. Mas não só ele, Paulo diz assim, seja por pouco ou por muito, ou seja, em muito tempo, um pouco tempo, em muito argumento, um pouco argumento, o que é que eu queria? Que não só você, o rei, e ele fala para Agripa, porém todos os que hoje me ouvem. Então a oferta do evangelho é abrangente aqui. Nesse momento, Paulo, de forma muito esperta, ele diz, eu não estou pregando para Agripa, eu estou pregando para Festo, que está ouvindo ali, eu estou pregando para Berenice, que está sentada ali, eu estou pregando para todos os líderes que estão aqui, toda a corte reunida. Ele diz, eu estou pregando para tudo, e quem me dera que todos vocês que ouviram a mensagem hoje decidissem. Paulo faz uma espécie de apelo para que todos decidam aqui. É bem verdade que Paulo faz um contrapontozinho no final, no versículo 29, para lembrar o motivo deles estarem ali. Ele diz, quem me dera vocês todos fossem como eu, menos em minhas cadeias. Note que ele não diz, quem me dera todos vocês se tornassem cristãos. Ele usa-se como modelo do cristianismo. Ele diz, quem me dera todos vocês fossem como eu, um cristão. Não uma identificação religiosa, tá vendo? Mas uma identificação de fé. Diz, eu não quero que você mude de religião, eu quero que você abrace a fé. É esse o grande ponto. Paulo diz, eu queria que vocês crescem em Cristo com o cumprimento das profecias e na pregação de Cristo para a salvação das pessoas. Era isso que eu queria que vocês crescem. Diante da rejeição de Festo e diante de uma forma de uma procrastinação de Agripa, Paulo responde agora dizendo, eu queria que vocês todos se decidissem hoje. A Bíblia, meus irmãos, nos lembra de que, o apóstolo Paulo em especial vai nos lembrar, de que nós não devemos adiar a salvação. O próprio Deus vai dizer, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Paulo vai dizer com todas as letras, vai dizer que não se deveria adiar essa mensagem, essa pregação, aliás, essa reação à pregação da palavra. Hoje é o dia aceitável, diz Paulo, hoje é o dia da salvação. Mas os homens às vezes adiam isso. E nossa resposta é, não adie, quem dera vocês pudessem se resolver ainda hoje. Uma última atitude, meus irmãos, que nós vemos dos ímpios em relação à pregação, está aí nos versículos de 30 a 32, que é a indiferença. O
texto nos diz que a reunião acabou, versículo 30. A essa altura, levantou-se o rei. Se o rei se levantou, todos se levantam. E aí o texto começa a lista. Levantou-se o rei, levantou-se o governador, levantou-se Berenice e levantou todo mundo que estava sentado. Todos estavam ouvindo. Quando o rei se levanta, acabou a reunião, acabou a oportunidade do evangelho. Aí você pensa, então, eles acabaram-se as reações. Mas veja interessante, eles acabaram de ouvir uma mensagem extremamente impactante, eles acabaram de ouvir uma mensagem que estava recheada de verdades bíblicas, eles acabaram de ouvir uma mensagem que tinha um apelo urgente pela conversão. Mas sobre o que eles falam no versículo número 31? Eles simplesmente, meus irmãos, eles ignoram completamente a mensagem e eles passam agora a falar somente sobre o caso. Versículo número 31, eles reconhecem que Paulo é inocente, havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passivo de morte ou de prisão. Lembra que o que Festo queria era esse grupo de sábios reunidos para tentar encontrar uma saída para o que ele iria dizer para o imperador? Então eles estão reunidos aqui, debatendo não a mensagem, mas a inocência de Paulo. É interessante isso, porque eles mudam o foco. Eles se tornam completamente indiferentes, eles são frios com relação à pregação. Eles acabaram de ouvir a pregação, mas eles falam sobre outro assunto. Eles não falam sobre a pregação. Eles olham para a pregação como uma defesa e a única coisa que eles conseguem dizer é: esse homem não cometeu crime contra Roma. Eles viram que a pregação não afetava nenhuma lei romana, que a pregação não afetava nenhuma lei judaica e, consequentemente, Paulo era inocente. Eles estão dando um veredito. Não faz sentido Paulo estar preso, nem Paulo está sendo acusado para a morte. Não faz sentido. Pode parecer uma coisa boa, mas mostra que o coração deles não foi tocado pelo evangelho. Eles não estão preocupados em discutir sobre o que Paulo pregou. Eles estão preocupados em discutir sobre o assunto que os levou até ali, que foi: Paulo deve ou não ser inocente, deve ou não ser acusado diante do imperador, como é que Festo deve escrever. E aí vem o versículo 32, que é o que Festo deveria escrever nessa carta de recomendação. Versículo 32, Agripa se dirige a Festo, porque era isso que Festo queria, um relatório. O que é que eu vou escrever? E a resposta de Agripa para Festo é bem interessante. A resposta é: a culpa é de Paulo. Veja o versículo de número 32. Este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. A resposta de Agripa para o rei é: diz para o imperador o seguinte: eu soltaria esse homem sem nenhum problema. Ele que foi quem decidiu recorrer para o Senhor. Em outras palavras, coloca a culpa em Paulo por estar preso. Porque se dependesse de mim eu teria soltado. Mas ele pediu, então ele está indo para o Senhor, para o imperador, só porque ele pediu. Porque na verdade ele é inocente mesmo. Mas ele solicitou, eu não posso me negar a enviar. Veja, queridos, que eles estão discutindo agora o que é que vão fazer com Paulo. O que ele vai fazer com Paulo é que eles têm que esperar. Paulo vai ter que continuar preso até que forme um número mínimo de prisioneiros para serem enviados para Roma. Eles não vão enviar uma pessoa, eles vão enviar um grupo. E Paulo precisa esperar que esse grupo se forme para que eles peguem um navio, geralmente um navio de mercado, e Paulo fosse enviado junto com esse grupo de prisioneiros para Roma para ser julgado lá em Roma. Parece ser uma coisa boa do que está acontecendo, é Deus conduzindo a história, nós não podemos negar. Mas mostra, meus irmãos, como esse coração dessas pessoas era duro, de forma que eles simplesmente ignoram a mensagem completamente. Eles não ligam para o que está aqui na mensagem. Mas interessante que, mesmo que Paulo não tenha falado nada aqui, nós sabemos que o que deveria ter sido feito já foi feito. A semente foi plantada, Marcos capítulo 4. Agora era esperar em Deus que o Senhor produzisse resultados no coração dessas pessoas. Nós não sabemos quais foram os resultados que o Senhor produziu aqui. Se Festo ou se Agripa pensaram nisso depois. Se dessa corte toda que estava ouvindo, se alguém se converteu, nós não sabemos. Mas nosso papel não é produzir conversões. Nosso papel é pregar e conclamar as pessoas a renderem-se a Cristo. O texto nos mostrou, então, 3 atitudes dos ímpios, mas nos mostrou como é que nós podemos reagir a elas. Por isso, toda vez que você pregar, lembre-se sempre que os ímpios vão reagir de 3 maneiras. A primeira maneira que eles vão reagir é zombar.
eles vão reagir brincando, tirando onda com a pregação do Evangelho, achando que aquilo ali é loucura. O mundo sempre vai considerar, meus irmãos, a pregação do Evangelho como loucura. O próprio Paulo disse isso. Ela é loucura para os que se perdem. Nós precisamos compreender, meus queridos, que devemos mostrar ao mundo que, ao invés de ser uma loucura, é o que há de mais sábio. Que a sabedoria de Deus é mais sábia do que qualquer coisa. E que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Nesse ponto, o Evangelho ele tem um embasamento bíblico, mas ele também tem um embasamento histórico. Os eventos que são prescritos nas Escrituras se cumpriram à risca. Não há um único erro nas Escrituras, num texto escrito por dezenas de pessoas, por milhares de anos de processo. Nós vemos clareza suficiente nas Escrituras para nos mostrar a realidade ao nosso redor e principalmente para nos convencer sobre salvação. Mesmo que o mundo nos ridicularize, mesmo que o mundo faça chacota, mesmo que o mundo haja dessa maneira, nossa atitude sempre será dizer, ela não é loucura. A mensagem do Evangelho é verdade e lucidez. São fatos que aconteceram. Nós vamos reafirmar a nossa pregação. Quando na faculdade alguém diz que crê na doutrina da criação é loucura, nós dizemos, não é. Ela tem muito mais embasamento histórico, muito mais embasamento científico do que vocês. A crença de vocês na evolução está errada. A minha crença tem muito mais embasamento do que a sua. Nós precisamos confirmar a verdade do Evangelho, meus irmãos, e não nos esconder. Mas os homens vão zombar da nossa fé, jurando que nós somos espiritualistas e coisas desse tipo, que crê em fantasias. Eles vão ridicularizar. Nós já vamos reafirmar a nossa crença. Segunda reação deles, meus irmãos, que o texto nos mostrou, é que eles vão tentar empurrar para frente a decisão. Eles vão tentar procrastinar de alguma maneira. Nossa reação sempre deve ser de urgência. Dizer para as pessoas não esticarem esse prazo. Nós não sabemos quando o Senhor há de nos chamar em morte. Nesse sentido, nós não podemos deixar para amanhã o que a gente tem que fazer agora. Nós não podemos deixar a decisão de salvação para depois. Então, toda vez que alguém disser, vou pensar nisso depois, isso já aconteceu com o próprio Festo, lembra? Pedindo lá atrás uma conversa e depois, quando entrou no assunto moral, ele se saiu fora. Dessa mesma maneira aqui, nós precisamos compreender que quando o Senhor nos der a oportunidade de pregar e alguém tentar sair, lembre da urgência, da necessidade que a pessoa tem de tomar uma decisão e que essa decisão tem que ser tomada o quanto antes. Não deixe que a pessoa simplesmente vá embora e empurre a decisão para diante. Entregue a ela a decisão e a responsabilidade de decidir o mais rápido possível. A última reação, meus irmãos, nos leva a pensar que os homens vão ignorar completamente a pregação. Que eles vão se tornar indiferentes e não vão nem ligar. Que eles vão sair da igreja, eles vão sair diante da sua presença e vão discutir sobre um bocado de coisas, sobre futebol, sobre economia, sobre política, vão discutir sobre trabalho e assim por diante e vão ignorar completamente a pregação do Evangelho. Não se preocupe com isso. Se você pregou o Evangelho, mesmo que os homens virem as costas para você e finjam que você não existiu, o importante é que você cumpriu a missão que o Senhor te deu, o importante é que a semente foi pregada. Agradeça ao Senhor e rogue ao Senhor a graça diante de tudo isso. O Evangelho sempre vai requerer uma atitude, ele sempre vai requerer uma resposta. Os homens geralmente respondem assim, zombaria, respondem com procrastinação, respondem com indiferença. Nossa resposta sempre será, minha fé tem embasamento, decida-se hoje, eu fiz a minha parte. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a pregarmos o Evangelho com clareza e que, enquanto pregamos, que ele produza as atitudes corretas no coração dos homens. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por nos lembrar da nossa responsabilidade em pregar, mas também obrigado por nos lembrar que nem sempre nós seremos acolhidos. Que a mensagem do Evangelho, em muitos momentos, será alvo de ridicularização, será alvo de procrastinação, será alvo de indiferença. Dá-nos graça, Senhor, para que possamos saber reagir de forma correta quando as pessoas agirem assim. Mas principalmente, Senhor, dá-nos a graça de ver o Teu Evangelho surtindo efeitos e pessoas rendendo-se aos Seus pés enquanto pregamos. Nós te pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo.
Amém. Queridos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. É sempre uma alegria enorme estar com os irmãos e podermos abrir a palavra e caminharmos pelas Escrituras. Se você está passando por aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece, se inscreve aqui embaixo, aciona as notificações para receber os nossos vídeos. Se você já é inscrito, não se esqueça, os 3 Cs, curte, comente e compartilha. Curta esse vídeo, isso vai ajudar o YouTube a entender que esse material deveria ser entregue para outras pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, para que outras pessoas também tenham acesso a esse material e possam estudar também. Não se esqueça de sempre nos acompanhar. Deixa também o seu comentário. Quando você comenta, a gente pode de repente tirar uma dúvida na próxima reunião. E você também mostra que esse material é interessante. E aí o YouTube entrega para outras pessoas também. Tá bom? Para quem é aqui de Recife, todo domingo, às 9h30 da manhã, nós temos culto, seguido de escola dominical. E às 6 horas da noite, nós temos sermão, nós temos culto à noite, lá às 6 horas da noite, lá na Igreja Presbiteriana Largo da Paz. Fica ali na rua Motocolombó, pertinho da ponte Motocolombó, pertinho da Praça do Largo da Paz. Você é nosso convidado. Nós ficamos por aqui e voltamos, se Deus quiser, na próxima quinta, com a graça do Senhor. Até lá, tchau, tchau.